Márcia, que saberes são fundamentais para o terceiro setor? Um você já destacou agora, que é uma consciência política importante, né, para que ele cresça. Que outros saberes são necessários para o terceiro setor? Esse eu diria que é o principal. Eu sempre, quando eu estou falando para os meus alunos, o maior problema é essa visão muito instrumental, a profissionalização como um sinônimo somente de instrumentos. Eu quero aprender a fazer um plano estratégico organizacional, eu quero aprender a captar recursos, eu quero aprender a gerir um projeto, eu quero aprender a criar indicadores sociais, ou seja, as pessoas estão com uma visão muito que a profissionalização é como algo mecânico, instrumental. Como se transformasse numa empresa, né? Não é uma ferramenta em si mesmo, né? Me ensina a fórmula do bolo que eu quero aprender a escrever um projeto. E o maior problema é o que tem nesse projeto. Então, há uma fragilidade muito grande da ausência de um conhecimento, eu diria, não instrumental, conhecimento subjetivo, ou seja, e além dos instrumentos, que é o principal. O que é política pública? O que é criança e adolescente? O que é vulnerabilidade social? O que é cidadania ativa? O que é participação? São questões que aparentemente não, se julga muito como teoria ou coisa de acadêmicos, os acadêmicos adoram, e não é isso. Então tem esse estereótipo muito de pessoas, gestores e técnicos do terceiro setor, que vão em busca dessa profissionalização meramente instrumental. E ao mesmo tempo não conhece absolutamente nada, por exemplo, de política pública, de análise de conjuntura, não sabe fazer uma análise de conjuntura. Então como você vai fazer um projeto social se você não sabe analisar a conjuntura? Isso é impossível. Como é que você vai fazer um projeto social se você não sabe quais são as políticas sociais, o que norteia as políticas sociais, quais são as diretrizes? Se você nem conhece o ECA, por exemplo, você trabalha com criança e adolescente, quer fazer um projeto lindo e maravilhoso, mas você em momento algum conhece as diretrizes do ECA, porque não, isso é coisa do Estado, isso é coisa dos acadêmicos e da universidade. Isso é péssimo, né, Joel? É verdade. Isso é uma parte do terceiro setor. Como o terceiro setor já está caminhando, como é que se faz essa construção ideológica? Se caminhando, se construindo e quebrando paradigmas. Eu acho que esse é o papel da universidade, das organizações que atuam com o projeto, quebrar paradigmas e caminhando e combatendo esse tipo de paradigma fragmentado, instrumental, que é terrível, que é a corrente que nós, infelizmente, a partir da década de 90, nós assimilamos muito, que é a corrente norte-americana, não foi a europeia, dos movimentos sociais. Foi o pragmatismo americano que entrou com toda a força, e aí veio toda essa política muito forte de empresa. Mesmo porque você vê muitas organizações da Europa, conheço algumas da Inglaterra, que elas atuam em diversos países do mundo, e aí, independente de que partido está lá, de que, entendeu? Aqui você fala, o cara foi atuar lá é uma ditadura. Não interessa, eles atuam independente da corrente política que está atuando naquele local. Porque a questão lá é atuar na sociedade, né? É ajudar a construir aquela sociedade, ajudar aquelas pessoas. Então você vê mais essa visão no modelo europeu do que no modelo americano, que é essa construção mais empresa, né? Mais pragmática, né? Vamos ver se as contas bateram, vamos ver se o projeto, os indicadores de sucesso, e que nem sempre os indicadores numéricos são um espelho espelham um sucesso, porque aí você está lidando com pessoas e tem o ponto de vista emocional, né, inteligência emocional, o conhecimento dessas pessoas, dessas experiências dessas pessoas. Isso, só complementando a Ana, se fala muito eficiência e eficácia e não efetividade. Não se fala em efetividade nos projetos sociais. São projetos extremamente bem feitos, eficientes, eficazes, mas e a efetividade, o impacto desse projeto? Porque são realmente projetos fracos, quadrados, fragmentados, e não tem conteúdo nenhum, e nem tem um desenho de participação e de transformação. E isso eu sinto muito, e a gente tem que quebrar sim. Eu acho que só a gente discutir num espaço desse, que não é só na universidade, quebrando esses paradigmas e levando um outro tipo de paradigma, de discurso para o terceiro setor, já é um processo de mudança. Lidiane, eu quero ouvi-la. Eu vejo que tem um elemento também que às vezes a gente se polariza. É ou entender o contexto, ou usar a ferramenta, ou fazer isso, ou fazer aquilo. E acho que tem um caminho do meio, né? Assim, que ferramentas que as pessoas conseguem assimilar, entender, usar no dia a dia, ajudam elas a elaborar esse contexto, a entender esse contexto de uma forma mais
sistemática, analítica, não sei, ajudando elas a digerirem. Porque eu vejo que um dos temas que a gente estava falando lá no começo, esse momento da crise, as pessoas estarem apáticas, às vezes é um estado de confusão. De parar e olhar assim, cada dia acontecem 30 coisas, né? Se eu ficar ali acompanhando, o que está acontecendo? Como que eu leio, como que eu analiso esse cenário? E que ferramentas podem me ajudar a analisar esse cenário? Então, talvez a gente possa, e a gente trabalha muito com ferramentas de gestão de projeto, que respeitam a característica do setor de trabalhar num contexto extremamente desafiador, trabalhar com problemas sistêmicos, que você mexe um pedacinho você cria um pedacinho da solução ali, remedia, às vezes passa um mertiolate ali, um band-aid, mexe o sistema inteiro, as coisas se reposicionam. Prioridade de participação, de envolvimento, de engajamento com todos os atores que são relevantes para a transformação daquele setor, seja daquele problema, daquele desafio, sejam eles atores públicos, privados ou do terceiro setor ou da sociedade civil de uma forma mais aberta.